Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo ele nos apresenta o justo do juízo de Deus sobre aqueles que praticam a impiedade. O ser humano se queixa de muitas coisas com relação ao Senhor Deus, ao Criador, mas não para refletir sobre suas próprias atitudes, sobre como nossas escolhas afetam o estilo de vida que nós temos. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo ele faz uma distinção clara entre a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. Então, eu convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho e ative todas as notificações. Além disso, deixa aquele likezão que ajuda demais na divulgação. Amém? Vamos lá. Aqui no capítulo 2 de Romanos, nós vemos o justo juízo de Deus e os judeus e a lei. Logo aqui no começo, no capítulo 2, o versículo 1, Paulo diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável. O apóstolo Paulo está se referindo aos judeus. E no versículo 4 ele diz: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Há muitas pessoas que dizem que estão em Cristo, mas que não sofreram transformação de vida em Cristo. E muitas outras pessoas, que vivem na prática do pecado, que não tomaram a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles não percebem o princípio sobre o qual Paulo está falando nesse capítulo, que ele diz isso mesmo, olha: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? A bondade de Deus, ela nos conduz ao arrependimento. À medida que Deus é bondoso, que nós reconhecemos essa bondade de Deus conosco, à medida que a graça de Deus ela atua sobre a nossa vida, ela nos conduz ao arrependimento. A bondade de Deus ela não nos mantém na prática do pecado, ela nos conduz a uma nova vida. O versículo 7 ele diz: ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Ou seja, a vida eterna, embora ela não seja um mérito nosso, ela exige de nós o esforço, a dedicação e o foco necessário para nos mantermos guardando as verdades das Escrituras Sagradas, o que a Bíblia diz que agrada a Deus. O conhecimento de Deus, a revelação de Deus nos leva a esse empenho, a essa busca pelo Senhor Deus. À medida que nós fazemos isso, o Senhor Deus ele nos conduz à vida eterna e dará a vida eterna aos que persistirem nesse estilo de vida, em fazer o bem, buscar glória, honra e imortalidade, é claro, tudo isso em Cristo Jesus. Em contraste a essa verdade, no versículo 9 ele diz: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Então eu e você vamos ter o estilo de vida que as nossas escolhas apresentarem. Em que sentido? Aquele que persistir em fazer o bem vai colher paz. Mesmo em meio às tribulações, às dificuldades e às lutas da vida, mas quem persevera em fazer a vontade de Deus colhe paz, colhe glória, colhe honra e imortalidade no fim. Mesmo que morra, viverá, disse Jesus. Contudo, já para quem persiste em fazer o mal, quem persiste em viver na prática do pecado, vive em constante vida de angústia, vive em constante vida de tribulação, de dor, de sofrimento. Você vê que o que a depressão tem feito na humanidade, as doenças psicossomáticas, as doenças da alma, a quantidade enorme de suicídios todos os anos, tudo isso é fruto do estilo de vida que o ser humano, longe de Deus, escolheu viver. Mas o Senhor Deus ele nos adverte: olha, busque a vida eterna, porque buscando a vida eterna, você ainda nessa vida vai colher o bem, vai colher glória, honra e por fim, imortalidade. Continuando, o apóstolo Paulo ele fala sobre os judeus e a lei. E mais uma vez ele acusa os judeus por terem a lei, por terem recebido o ministério dos profetas, por saber quem Deus é, mas de não viver de acordo com a revelação de Deus.
E no versículo 24 ele diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Os gentios não conhecem a Deus hoje, segundo a visão de Paulo, na verdade, segundo a revelação que o Espírito Santo deu a Paulo, porque os gentios não se empenharam em proclamar a pessoa de Deus, quem Deus é. Eles instituíram um sistema religioso inútil, que não servia para nada, que estava longe da revelação de quem Deus é, e daí os gentios não conseguiram saber, não receber esse conhecimento de Deus. E o versículo 28, Paulo termina dizendo: não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quando ele utiliza o termo judeu, ele está falando aquele que tem aliança com Deus, aquele que vive com o Senhor, que tem relacionamento com Ele. Ele diz: não é quem é apenas exteriormente. Isso também vale para nós cristãos. Não é cristão aquele que é apenas exteriormente, que se veste de acordo, que cumpre as normas rituais, os símbolos, enfim, não é. Não é nem essa prática exterior e física, ela não quer dizer muita coisa se no seu interior, como Paulo diz no versículo 29, se interiormente não houver uma aliança com Cristo, se interiormente não houver uma disposição de amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então, o que Paulo ele nos adverte no capítulo 2 é sobre a severidade de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre os infiéis, sobre os ímpios, sobre o estilo de vida que aqueles que não têm ao Senhor viverão, que é uma vida de tribulação, em contraponto ao estilo de vida que vive aqueles que estão em Cristo, que é uma vida de paz, mesmo em meio às tribulações, e que a verdadeira aliança com Deus, ela é feita interiormente no coração. Contudo, essa aliança interior verdadeira, ela se revela exteriormente, por meio das nossas obras, das nossas escolhas e das nossas atitudes, como nós vamos ver nos capítulos que virão a seguir. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. E convide seus amigos, parentes e igrejas para conhecer o nosso canal. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer. Amém? Deus abençoe.